Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre legal poder compartilhar coisas que o nosso estudo revela. Eu sou o Alexandre Sravotniak, estou aqui hoje com a querida Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom. Então, Muito bom estar aqui novamente. É isso mesmo. E nós somos muito gratos a vocês que estão prestigiando, que estão permitindo a gente contar para vocês o que a gente tem entendido desses nossos estudos, para vocês, para a família toda, e é muito bom. Então, hoje nós estamos na Parashá Vaikra, que significa e chamou. É a 24ª Parashá do ano, e o texto está em Levítico 1:1 até 6:7. Se for na Bíblia hebraica, é de 1:1 até 5:26. É Isaías 43, 21 a 44:23. É Hebreus 10, do 1 ao 18. E Salmos 50. É algo muito rico mesmo. Na paraxá anterior, que é a Pekudei, o que acontece? Está sendo feito um balanço geral de tudo que foi preparado para a operação do templo, a própria construção do templo, a operação do templo, a definição dos sacerdotes, que seriam quem teriam contato com Deus, que entrariam nas partes centrais do templo, as vestimentas que eles tinham que ter. Tudo isso era de extrema importância. E aí, agora, em Vaikra, Deus volta a falar, claro, ele está sempre voltando a falar com Moisés, que é o intercomunicador com o povo, né? E está dando, basicamente, um manual de instruções para o povo. É, no, a comunicação com Deus era feita de que maneira? Através de sacrifícios. Por quê? Porque o povo errava. Ai, parece a gente, né? O povo errava e aí tinha que pedir perdão a Deus. Então, ele tinha vários tipos de sacrifícios. E aqui, nesses capítulos iniciais do Vaikra, do Levítico, só para vocês terem uma ideia, são declaradas 11 diferentes situações e tipos de sacrifícios que deveriam e poderiam ser feitos para pedir perdão a Deus pelas nossas falhas ou para gratidão. São duas coisas importantes. Na verdade, nada disso seria importante se os nossos avós da milionésima geração, o Adão e a Eva, não tivessem comido aquele fruto que a única coisa que não poderiam fazer, eles fizeram. E, por causa disso, todos nós somos pecadores. Então, esse manual de instruções, que começa aí nessa paraxá, tenta mostrar para o povo, ou procura mostrar para o povo, o que seriam sacrifícios aceitáveis. E o primeiro sacrifício da lista, ele está logo no início, né? Começa no 1:1, né? Quando diz assim, chamou o Eterno a Moisés, e a Zilda vai continuar. Não vai continuar a falar do Vou holocausto? continuar. É o holocausto, né? Do versículo 2 até o versículo 9, ele fala coisas importantes, no qual ele determina, não é? O que seria uma entrega para o Senhor bem feita, não é? Então, diga aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja o gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá o macho sem defeito.
ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. E um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, são instruções meticulosas, né? O cuidado que deve se ter com essa oferta ao Senhor, né? Então, eu creio que é muito importante nós entendermos isso. Alex, você quer aprofundar com relação ao holocausto? Eu acho interessante, né, na verdade, a leitura, porque mostra o cuidado que Deus tem em detalhar as coisas, para que as pessoas fizessem as coisas direito, para que não deixassem de atentar a detalhes importantes, né? Então, o primeiro detalhe é o que trará um macho sem defeito, né? Lá no versículo 3. O Sim. animal que você vai oferecer em sacrifício não pode ser um animal capenga, um animal que está morrendo. Não. Você vai ter que oferecer para Deus, para pedir perdão das tuas falhas, para que haja um sacrifício propício, né? Como está sendo usado a palavra. Propício significa apropriado, né? Você só vai fazer algo apropriado se você fizer o quê? Se oferecer um animal bom, um animal limpo, um animal que possa ser aceito por Deus, né? Imagina que você vai dar um presente para uma pessoa. Se você for dar alguma coisa quebrada, você acha que a pessoa vai gostar? Não. Então, se você for dar um animal que não está bem como sacrifício para Deus, Deus também não vai gostar. Eu acho que essa é a posição e essa é a informação importante nessa história toda. Tem uma palavrinha que chama-se olá. Olá significa oferta queimada. Ou uma oferta que sobe. Quer dizer, quando você queima, todo aquele aroma de queimar o animal sobe para Deus. Esse é o significado da oferta. E tem uma palavrinha, na verdade, tem duas palavrinhas, uma que chama-se Kippur, né? Kippur é cobrir, quer dizer, essa oferta vai ser mandada a Deus, o aroma dessa oferta vai ser mandado a Deus para cobrir o nosso pecado, cobrir os nossos erros. Acho que essa é uma coisa importante. E tem uma outra palavrinha importante que chama-se corban. Esse corban significa eu estou me aproximando de Deus. Quando eu estou fazendo essa oferta queimada, né, Deus está cobrindo, está dando kippur, né, tá cobrindo o meu pecado, e corban, eu estou me aproximando de Deus. Sacrificar significa aproximar-se do Deus eterno. Eu achei isso tão fantástico que eu achei importante nós estarmos comentando aqui. E o segundo sacrifício é o que ele chama de ofertas de manjares, né? Então, lá no versículo 1,
do capítulo 2, ele fala assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Ou seja, isso seria queimado. Mas o que sobrar dessa oferta de manjares vai servir de alimento para o sacerdote, para a família dele também. Uma coisa importante, no versículo 11, ele diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Eterno se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel, nenhum queimareis por oferta ao Eterno. Fermento é o símbolo do pecado. É o símbolo em toda a Bíblia. O fermento é o símbolo do pecado. Isso está usado tanto no Tanakh, na Torá, no Tanakh, quanto na Brit Hadashah, no Novo Testamento, isso é usado. E aí ele completa no versículo 13: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. O sal que é o tempero da aliança que temos com o nosso Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Isso me levou a Mateus, né, na Brit Hadashah, Mateus 5, que diz assim, no versículo 13: vocês são o sal da terra. Isso é Yeshua, Jesus, naquele famoso Sermão da Montanha, falando para o povo, né? Dizendo assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós temos que ser um sal para as outras pessoas, alguma coisa que acrescente as outras pessoas. Eu achei super, super interessante. E ele vai seguindo, não vai criar 3, né? Ele começa a falar dos sacrifícios de ações de graças, de paz, e uma coisa que ele diz assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, e gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Quer dizer, essa é uma orientação que Deus dá lá atrás, na época do Êxodo, né? No Vaikra 4, ali tem 4 sacrifícios diferentes, né? Um deles que ele diz assim, no versículo 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, eu não sei, eu pequei, mas eu não sabia que era pecado, né? Por fazer alguma das coisas que o Eterno ordenou se não fizessem, e vai se tornar culpada do mesmo jeito. Então, eu não tenho direito de dizer que eu não sabia que aquilo era pecado. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho que saber o que Deus orientou para a gente. Ele vai criar 5, por exemplo, ele fala do sacrifício pelos pecados ocultos. O que são pecados ocultos, né? Eu vou ler um trechinho aqui, que é muito interessante. A gente faz isso sem perceber. Presta atenção. Versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não deveria, você tem que se levantar e você tem que chamar atenção, ou seja, chamar a atenção daquela pessoa, ou de repente chamar a atenção das autoridades, não tipo assim: eu vi alguém matando. Legal, né? E você vai chamar a atenção da pessoa, talvez o cara tente te matar também. Então é melhor você falar com as autoridades e dizer assim: olha, eu vi esse sujeito matando o outro. Tá? A gente tem que se posicionar. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja algum animal morto, alguma coisa assim, ou tocar em imundícia de homens, excrementos, né? Ou
jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Quer dizer, nós temos que realmente prestar atenção e pedir perdão. Naquele tempo, as coisas eram feitas com sacrifícios, né? A Zilda andou lendo Isaías, né, Zilda? Você acha que Sim, Isaías tem algumas lições boas para a gente a respeito? tem muito, né? Isaías, que a gente tem o 43 e 44, que é a Rafará, que são as profecias, né? E Deus, ele começa dizendo sobre o povo dele. Então, Isaías 43, 1, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. No 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei. No Isaías 44, 1, agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim, o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem eu escolhi. No versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, a gente vê, né? Continuando, inclusive, eu acho importante citar o versículo 6 também. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, essa é a certeza, é a convicção, né? O que o Senhor quer, louvor, gratidão do seu povo ao qual ele formou, não é? Então, a questão, a gente vai continuar falando, né, sobre Hebreus 10, o que o Senhor quer é um coração verdadeiro, genuíno, de gratidão, porque nós temos uma única razão, né, de sermos esse povo, né, para que possamos ser testemunhas dos feitos do Senhor. E como povo, a gente tem o quê? Nós temos estudado as Parashot e temos visto que nós estamos aqui para sermos testemunhas do Senhor. Amém? Muito Vamos bem falar de dito. Hebreus 10, Muito bem dito, que é tudo Zilda. importante. É, ah, Pode falar, e- Alex. então, você falou uma coisa, né, que é assim, eu sou Deus, só eu sou Deus, não tem ninguém mais que é Deus, não tem outro, Único. não tem outro. Deus é o único, verdadeiro, soberano, é o Criador de tudo e de todos, e é isso que ele fazia questão de colocar para o povo, e o povo não entendia isso. Esse é o maior problema. E eu diria a vocês e a todos os nossos, nossa audiência, que muitas vezes a gente também não entende, alguns se fazem de não entendidos, que nós temos um único Deus que é soberano, que é soberano. Agora, em Hebreus 10, Hebreus é a carta aos Hebreus, que até hoje ninguém sabe exatamente quem escreveu, tem algumas desconfianças grandes de que tenha sido o próprio Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, mas eu tenho alguns versículos que eu anotei que eu achei realmente importantes. Um deles é o versículo 1 que fala assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios
que ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. O interessante é, a lei é sombra do que está por vir. Ela é alguma coisa que lembra o que está por vir, né? E quando fala de sacrifícios, nenhum sacrifício é perfeito. Você está oferecendo o sacrifício dizendo assim, olha, Deus, me perdoa aqui. Mas você vai ter que continuar falando desse jeito, oferecendo sacrifícios, se você não tiver na tua mente o que está realmente prometido, né? No versículo 10, ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Yeshua HaMashiach, de uma vez por todas. Ou seja, no Antigo Testamento, você tinha o quê? Os sacrifícios que precisavam ser repetidos. Só que Deus mandou alguém muito especial, que é o próprio Deus, que é o chamado Filho de Deus, que é Yeshua, o Messias, o prometido Messias de Israel. Ele, o sacrifício que ele fez, quando ele se entregou, quando ele entregou a sua vida, quando ele derramou o seu sangue, ele pagou de uma vez por todas o preço de todas as nossas falhas. E nós só temos uma coisa a fazer, é aceitar e declarar que entende e aceita o sacrifício de Yeshua para pagar o preço do teu pecado. Se você não fizer isso, você está bombardeado. Tá? Não tem templo hoje para você fazer sacrifícios? Tem, o templo foi destruído definitivamente no ano 70 da era cristã. Não tem mais templo, então não tem como fazer sacrifício. Se não tem como fazer sacrifício, eu estou perdido? Não. Por quê? Porque Deus mandou o próprio Filho para pagar com a vida dele o preço do meu pecado, do teu, da Zilda, de cada um de nós aqui, da família inteira. E nós temos que aceitar, essa é a nossa obrigação. Se eu não aceitar, cara, esquece. Eu costumo dizer, vai virar churrasquinho, tá? Vai ficar no quentinho. Aqui ele completou dizendo assim, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A palavra santificado é uma palavra muito interessante, porque ela diz assim, ok, você já aceitou, você já entendeu quem é Yeshua, você já aceitou o sacrifício que ele fez por você, você já declarou que você aceita, é público essa informação, tá? Você declarou que você aceita. Então, você, a partir daí, você vai ser santificado. Santificado significa você vai ser apurado, você vai ser melhorado. Por quê? O que Deus quer é que nós ficamos parecidos com Ele, ficamos parecidos com Yeshua. Então, esse processo de chamado santificação é você cada vez mais sendo parecido com Yeshua. Cada vez menos pecados você vai fazer. Está fazendo, eu faço também, tá? Não conta para ninguém. Eu também faço pecado, mas eu procuro cada vez mais fazer coisas certas, cada vez mais fazer menos pecados. Eu acho que isso que é um negócio importante. No versículo 15, ele fala um outro negócio, e disto nos dá testemunho também o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Quando Yeshua ascendeu aos céus para ficar sentado à direita do Pai, como está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito assim, ele deixou o Espírito de Deus aqui. E é o Espírito de Deus que está dentro da gente que entendeu quem é Yeshua e que aceitou Yeshua. É ele que nos dirige e nos protege e nos alerta. Ele que pega na nossa mão e fala: não, meu filho, não vai por aqui, vai por ali. É isso aí. Acho que isso é importante. No Salmo 50 também tem tanta coisa interessante. No versículo 6, ele fala assim: os céus anunciam
a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga, não é nem você nem eu. Quem vai fazer o julgamento é o próprio Deus. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Se você fizer besteira, eu vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, não tem outro. E lá depois ele diz assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças. A gente tem que oferecer gratidão ao nosso Deus. Os nossos sacrifícios, eu não preciso mais matar animal, eu não preciso queimar farinha, não preciso fazer isso. Não, eu preciso ser grato de coração ao nosso eterno Deus. Amém. Aí ele fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, gente, eu quero fazer uma oração aqui, dizer assim: Deus Pai amado, estamos aqui na tua presença, sempre no santo nome de Yeshua HaMashiach, sempre para te louvar primeiro, agradecer a tua presença na nossa vida. O dia da angústia está cheio de angústias no nosso dia a dia, mas eu estou aqui clamando a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude. Ajude cada uma dessas pessoas que está participando na audição dessa gravação, os nossos familiares, para que a gente esteja sempre voltado a ti e que a gente sempre confie no Senhor. Faz isso, meu Deus amado, e esse é o nosso clamor, no santo nome de Yeshua HaMashiach. E, para não ficar longo, eu vou desejar para vocês um Shabbat Shalom. Zilda, Shabbat Shalom para você também. Shabbat Shalom. Mas eu queria só, antes de terminar, dizer que Deus governa o mundo e tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau, gente. Obrigado.